Fala, rede, espero que esteja tudo bem com vocês. Galera, a ideia hoje é pensar com vocês e até descomplicar o conceito de métricas de dispersão, coeficiente de variação e amplitude relativa. São métricas, que deveriam ser mais usadas porque têm um potencial incrível de transformar excelentes diagnósticos em melhoria nas operações, na indústria, em análises científicas, em projetos, processos. Para introduzir isso, eu queria pensar com vocês nesse gráfico aqui, no gráfico de dispersão. O gráfico de dispersão é uma das ferramentas mais poderosas na análise de KPIs que a gente tem. Ele te mostra onde cada resultado está posicionado, como os dados se concentram, quão distantes os pontos estão entre si, e ainda tem a linha de tendência, que nada mais nada menos é do que uma regressão linear. Ela te entrega esse R ao quadrado, o coeficiente de determinação de Pearson dá uma ideia de tendência para onde esse indicador está caminhando, mas tem uma armadilha aqui. E é justamente isso que eu queria compartilhar e o porquê dessas métricas deveriam ser mais usadas. Então, imagina que um R ao quadrado de 85 parece que o processo está ótimo, está tudo sob controle, o futuro é previsível, só que a linha de tendência ela não vai capturar fatores externos, sazonalidade, impactos de mercado, comportamentos humanos. Então, apesar de ser muito utilizada a linha de tendência, essa regressão simples, ela projeta o futuro pensando no passado e pode não refletir a realidade, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse Excel aqui que eu vou abrir para vocês, tem exatamente o que eu quero dizer. Tem o indivíduo A e o indivíduo B. O indivíduo A tem dois pontos de dados na análise. Um 80, outro 20, a média 50. O indivíduo B também tem dois pontos de dados, um de 60 e um de 40, deu o mesmo resultado no fim do dia. Quando você olha a dispersão, uma linha de tendência não traria nenhuma preocupação para você. Agora pensa sobre o aspecto de saúde da dispersão. Não parece que o indivíduo B ele tem uma saúde melhor? Ou seja, os pontos são mais semelhantes? É exatamente isso que a gente chama de armadilha de média na estatística, né? É, por essa razão, o gráfico de dispersão e o R ao quadrado linear isolado de um KPI pode revelar muito pouco sobre a saúde dessa dispersão a partir dessa introdução que eu acabei de fazer para vocês, do gráfico de dispersão e desse exemplo da armadilha da média. Eu queria descomplicar essas métricas que ajudam a gente a interpretar a questão, que é o coeficiente de variação e a amplitude relativa que eu já introduzi no início. Bom, qual é a diferença dessas abordagens, galera? Qual é a origem do coeficiente de variação? O coeficiente de variação é uma métrica criada por Carl Pearson. É uma métrica, e a memória de cálculo dela é simples, é o desvio padrão, cuidado para usar desvio padrão de amostra, desvio padrão de população, dividido pela média vezes 100. Essa é a memória de cálculo. A gente usa para comparar a dispersão entre os KPIs. Existe o coeficiente de variação Six Sigma, que é uma excelente adaptação, uma adaptação muito inteligente, invocando a metodologia Six Sigma, aplicada para avaliar a saúde do processo do KPI. A memória de cálculo é desvio padrão dividido pela média Six Sigma. A média Six Sigma é a média dividido por 6. Quando você divide por 6, você cria um denominador que representa o desvio padrão ideal, que é a sua tolerância. Você pode trabalhar com 5 sigma também. Se você está disposto a errar mais, você usa 5 sigma. Se você está disposto a errar menos, você usa a 6 sigma, divide por 6. É uma decisão estratégica que você tem que fazer na metodologia que você está usando. O resultado um, que é a referência do Six Sigma, vira o benchmark, né? Então, se o coeficiente de variação for menor que um, o processo está dentro do tolerável, que é essa tolerância do desvio padrão que você escolheu colocar na memória de cálculo, né? Ou seja, a gente vai comparar a saúde do processo. Agora, a amplitude relativa, o fator Bond, vem da literatura clássica da estatística, é uma média de variabilidade usada no contexto de controle estatístico de processo, né? É excelente para a gente comparar a semelhança. Então, quando o coeficiente de variação de Pearson compara a dispersão, o coeficiente de variação Six Sigma compara a saúde, avalia a saúde. E a amplitude relativa, o fator Bond, compara, entende a semelhança. Entendeu o propósito? Então, eu resolvi fazer esse vídeo para descomplicar essa interpretação. Então, o que você quer medir? O gráfico de dispersão vai te dizer
como os gráficos estão alocados, aonde que eles estão, a distância entre um e outro. A linha de tendência vai sim te trazer uma ideia de futuro, mas aplicar essas métricas na sua análise vai deixar você muito mais preciso sobre o diagnóstico da saúde desse gráfico de dispersão, sobre a lente que você está usando. Se você quer usar uma lente de comparação de dispersão, use o coeficiente de variação por Pearson. Se você quer comparar, avaliar a saúde do processo, use o coeficiente de variação Six Sigma. Se você quer entender as semelhanças de cada um dos pontos de dados, que é o Excelzinho lá que eu mostrei, que eu abri para a gente pensar, você vai usar a amplitude relativa, o fator bond. Certo, galera? Então, eu queria mostrar aqui esse notebook, é um notebook de uma análise de vendas que eu liderei há um tempo atrás, e ele tem uma série de análises científicas, e eu queria abrir com vocês aqui, ó, o coeficiente, para a gente interpretar juntos aqui. Tem uma tabela que mostra o resultado de diversos, são 11 KPIs que a gente avaliou aqui. Então perceba que existe uma relação, uma regressão múltipla, aqui, uma relação múltipla de diversos KPIs para a gente conseguir ver a saúde da dispersão, né? Por isso que a linha de tendência pode não ajudar tanto no sentido de futuro, né? Bom, vamos interpretar para que a gente concluir essa descomplicação para a gente concluir como que interpretaria aqui. Então, eu usei aqui duas métricas de variação, coeficiente de variação invocando Six Sigma e o fator bond. Reparem que eu não estou utilizando o coeficiente de variação Pearson aqui. Por quê? Porque eu não queria comparar a dispersão. Eu queria avaliar a saúde do processo e entender a semelhança dos pontos de dados. Então, vamos lá. Exemplos positivos e exemplos negativos. Vamos pegar aqui, por exemplo, o indicador número 9, esse indicador aqui. O resultado do coeficiente de variação invocando o Six Sigma, que vai avaliar a saúde do processo, está dizendo que está 1,08, ou seja, extremamente saudável e dentro do que a gente estabeleceu de tolerância para os desvios padrão. Se tivesse acima disso, 1,1, 1,2, 1,3, 1,5, 2, já seria um ponto para tratar dentro de plano de melhoria contínua. O fator bond já tem uma métrica diferente. O fator bond, sempre que está acima de 7, porque ele entende a semelhança dos pontos de dado, já é algo que a gente tem que investigar e traçar melhoria contínua. Então, olha que interessante. O coeficiente de variação está dizendo que o processo está saudável. O fator bond está dizendo que os pontos não são semelhantes. Lembra daquele Excelzinho? Então, você pode ter um processo saudável com pontos muito distantes, pouco semelhantes, que no fim do dia a saúde do processo não será impactada. Você tem que trabalhar no que então? Na diferença entre os pontos. Olha como muda a interpretação e amplia a sua visibilidade de interpretação de um gráfico de dispersão. Agora vamos para um exemplo negativo aqui, extremamente negativo, né? Vamos aqui a qualquer indicador aqui, vamos falar volume de vendas. Olha o coeficiente de variação, invocando o Six Sigma. Aqui, o indicador está nos dizendo que a saúde do processo precisa ser algo a melhorar. Então, enquanto uma pessoa está fazendo de um jeito, outra está fazendo de outro. Essa é uma das hipóteses. Você vai ter que abrir uma série, você vai ter que abrir mapeamento, você vai ter que abrir investigação para entender se essa hipótese que eu acabei de dizer, uma pessoa fazendo uma coisa de um jeito, ou outra fazendo de outro, é a realidade. Pode ter, galera, mudanças no processo, saúde do processo ruim, porque a jornada do cliente fez a pessoa fazer aquele processo a partir de um ponto, enquanto o outro cliente precisou fazer de um outro ponto. Então, tudo isso precisa ser mapeado no plano de melhoria contínua. E o fator bond aqui também está dizendo que os pontos não são semelhantes entre si. Certo, galera? Bom, dito isso, considerando que a gente já pensou sobre aonde eu estou e aonde eu posso ir com o gráfico de dispersão, com aquela linha de tendência, até onde eu posso ir com essa linha de tendência, descomplicamos isso. Ou se descomplicar era dizer que a linha de tendência, embora te dê uma ideia de aonde esse indicador pode chegar, só isso não é o suficiente para você tomar decisões baseadas em dados. Para um processo de melhoria contínua, um teste A e B, uma melhoria de projeto, uma melhoria de processo, precisa investigar. E as métricas
de saúde de dispersão nos ajudam a carimbar a leitura inicial dessa linha de tendência, como os exemplos que eu falei aqui. Resumo: coeficiente de variação Pearson vai me trazer como que está a saúde de comparação da dispersão do KPI. Coeficiente de variação invocando Six Sigma vai me dizer e avaliar como que está a saúde do processo desse KPI. Amplitude relativa, o fator bond, vai me dizer o quão e entender o quão semelhantes os pontos de dados estão entre si. Beleza? Eu vou deixar aqui também no comentário um HTML que eu criei, simples, para a gente treinar essa interpretação entre essas duas metodologias, o coeficiente de variação Six Sigma e o fator bond, entre dois indivíduos. Isso ajuda a gente a treinar e ajuda a gente a entender sempre melhor cada uma dessas relações e como interpretar isso dentro de uma análise que calcula dispersão. Beleza, galera? Espero que inspire vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, bom trabalho, galera.